o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente discute aqui. Sempre o 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, também para você enviar a sua mensagem ao time aqui do Painel Regional. Comigo aqui na bancada já estão presentes o professor Iberê Cirna, sempre professor de marketing político conosco mais uma vez, e aqui à minha direita o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá. Manchetes dos jornais que fazem a parceria habitual aqui com o Painel Regional, como você está acostumado, está aqui o DL, Diário do Litoral, trazendo aqui na capa: chuva forte castiga as cidades aqui da Baixada Santista, deslizamentos em Morros de Santos, São Vicente e Guarujá, não é? Mas graças a Deus sem maiores situações, sem maiores dramas, não é? O Iberê recebeu aqui o DL, eu também passo aqui ao vereador Edilson, o Diário do Litoral desta terça-feira. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, traz aqui a manchete nacional, o jornal que circula por todo o estado. Cardoso vai para a AGU, Advocacia Geral da União, e procurador assume justiça. Tanto a presidente Dilma Rousseff confirmou ontem a saída de José Eduardo Cardoso, que já estava mais do que anunciada há muito tempo, né, do Ministério da Justiça, e que agora vai para a Advocacia Geral da União. Aqui o Gazeta para o Iberê, para o vereador Edilson. Professor Iberê, prazer revê-lo mais uma vez. Tudo bem, né, Iberê? Tudo bem, é um prazer sempre estar na companhia de vocês. E agora estreando com a Rubene, né? Depois nós vamos contar alguns detalhes aí. Ah, meu Rubene. Deus. Rubene também conhecida por Rubeni. Tem um debate agora. Já estão me perguntando qual é a pronúncia correta. Eu falei, eu deixo à vontade de vocês. Verdade. Edilson Dias, vereador do PT de Guarujá, conosco em mais essa edição do Painel Regional. Tudo bem, vereador? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Painel Regional da TV Santa Cecília. Uma boa tarde a todos aqui da mesa e uma boa tarde a todos os telespectadores. Muito bem, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, como você já se acostumou, né? Clique lá no ícone do Painel Regional, no Santa Portal, e confira a gente em tempo real. O programa encerrado você revê através do YouTube, como preferir, o que achar mais interessante, ou o programa por inteiro. Com a gente, mais uma vez, a Rubeni Carpanedo, acompanhando a sua participação e toda a produção aqui do Painel Regional. Tudo bem, né, Rubeni? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde, Iberê. Iberê é professor aí, todos já conhecem, né? Nosso querido mestre. Boa tarde, participando hoje aqui com a gente. E boa tarde a você, telespectador, internauta, né? Já esperando a sua participação aqui pela nossa página do Facebook. Curta a página do Painel Regional e mande a sua mensagem em box, que todos aqui vão ter o maior carinho de responder. Muito bem. Dificuldades em todos os municípios, uma chuva muito grande que tomou conta da cidade, aqui da região toda, no último domingo, ruas, avenidas alagadas, escorregamentos em morros. Guarujá, como é que a situação transcorre? Está tudo bem por lá? Não, Guarujá é uma das cidades que mais sofrem com uma chuva intensa, até porque nós já vivenciamos anos, né, desde 2013, 2014, 2015, a total falta de zeladoria. Isso acaba acumulando lixo nas ruas, mato, entupimento de bueiros, e é por isso que eu disse que é uma das cidades da Baixada que mais sofrem com as fortes chuvas. Muito bem. Problemas aqui em Santos também, São Vicente, enfim, choveu demais, né, Iberê? Na verdade, acho que foi... Estávamos assistindo pela televisão uma série de chuvas torrenciais em São Paulo, né? E nos admirávamos com aquilo. Aí fomos brindados com esse dilúvio que abateu na região aqui. Eu, particularmente, que moro ali no Canaã, e tem até uma vizinha que mora em frente, né? E vimos ali alagar completamente o Canaã, alguns carros ali na Barão de Penedo boiando. Então, assim, por muito tempo eu não vi uma chuva de tal intensidade aqui. Lamentavelmente, nós temos, assim, falta infraestrutura, falta uma previsibilidade para isso aí em todas as regiões. E em todos os municípios não estamos preparados para essa chuva torrencial. Obviamente, o escorregamento de morro, essa coisa nos deixa muito preocupados, né? Guarujá tem muito disso, o vereador sabe melhor do que ninguém, e isso nos deixa preocupados porque as pessoas acabam perdendo o pouquinho que conseguiram armazenar durante a vida aí,
que é às vezes o seu barraco, sei lá, a sua casa, os seus bens todos vão por água abaixo. Isso é uma coisa muito triste dentro da nossa sociedade. Sobre zeladoria, que o vereador acaba de citar aqui, quem acompanhou a última participação da prefeita Antonieta aqui no programa, no final de janeiro, 22, 23 de janeiro, 29, 21 de janeiro aproximadamente, não vou lembrar a data correta, ela disse aqui ao vivo que não há dinheiro nos cofres da prefeitura para fazer a zeladoria da cidade, né? Tem que pagar o funcionalismo, investir em saúde, e manutenção de escolas e pouco mais sobra aí do orçamento de Guarujá. Foi isso que a prefeita disse aqui. Sim, quando a gente fala dessa questão das enchentes, eu acho que o professor Iberê ele foi bem feliz nas suas colocações. Obviamente, quando a chuva ela é torrencial, não existe infraestrutura em qualquer cidade que suporte, né, esse volume, enfim. Agora, na cidade de Guarujá, o que nós observamos, né, eu sou vereador desde 2011, é que antigamente as enchentes ocorriam em locais isolados, né? Hoje a gente percebe que a cidade inteira acaba alagando porque realmente a gente acompanha, eu posso falar por Guarujá, a gente acompanha que o pátio de caminhões que foi prometido pela atual prefeita não foi construído para retirar os caminhões do perímetro urbano e a gente sabe que o trânsito de caminhões acaba deteriorando todo o sistema de esgoto, que as ruas não são feitas para suportar o trânsito de caminhão, ele Onde seria estoura. Na cidade inteira nós temos trânsito de caminhões. Ela prometeu construir um pátio regulador, né? Assim como tem em Santos, assim como tem Cubatão, onde os caminhões não transitam no perímetro urbano, fazendo com que a infraestrutura de asfalto, de guia, de sarjetas, de tubulação de águas fluviais e de água e de esgoto se mantenham intactas. No Guarujá não, os caminhões transitam, você não percebe, mas as tubulações são totalmente danificadas, ocasionando entupimento na cidade como um todo. Obviamente não é culpa dos caminhoneiros, porque eles não têm nem onde guardar o seu caminhão, porque não tem o pátio regulador que foi prometido na campanha. Atrelado a isso, a própria falta de zeladoria. A prefeita disse, como você relatou, que não tem recursos para fazer zeladoria. Não adianta culpar a crise afetou o nosso país e, consequentemente, as cidades a partir do ano passado, de uma forma mais intensa, mas a falta de zeladoria na cidade de Guarujá nós já vivenciamos há muito tempo, né? O mato tomando conta da cidade, as praças sem manutenção, o sistema de esgoto totalmente obstruídos, operação tapa-buraco que não é feita e a alegação é sempre a falta de recursos, né? E aí eu, como opositor desde o início do governo municipal de Guarujá, eu tenho o costume de fazer a crítica, mas apontar as soluções, para não ficar só na crítica pela crítica. Por que a prefeita, no início do segundo mandato, mandou um projeto para a Câmara, logo no início, em fevereiro, primeira sessão do ano, para aprovação de uma reforma administrativa, onde a prefeitura, até aquele momento, gastava 25 milhões por ano com os cargos comissionados, e a partir da aprovação da reforma proposta pelo Executivo, passou a gastar 50 milhões ao ano com os cargos comissionados. Isso retirou 25 milhões por ano dos cofres municipais, recursos estes que poderiam ser utilizados para fazer a zeladoria do município em 2013, 2014, 2015 e agora também em 2016. Todo ano tem reajuste para os funcionários públicos, não? Olha, o reajuste para o funcionalismo, né, normalmente ocorre até o índice inflacionário, após muita briga e discussão entre os sindicatos e a prefeitura. A reforma administrativa que eu me referi é a reforma que todo prefeito tem o poder de mandar para a Câmara para organização do seu quadro de funcionários de cargos comissionados, são os cargos de confiança, que eu não sou contra, eu acho que toda administração tem que ter um número aí razoável de cargos comissionados, o Tribunal de Justiça tem, o TCU tem, aliás, todas as instâncias de poder têm os seus cargos comissionados. Agora, os gastos com os cargos comissionados têm que estar adequados à realidade financeira do município. Não é possível a prefeita assumir uma estrutura com 25 milhões e dobrar essa estrutura, sendo que nós não temos recursos para fazer a zeladoria da cidade de Guarujá. E o fato mais agravante
no início desse ano foi celebrado um contrato da ordem de 20 milhões, né, que vai durar 12 meses, com uma empresa que já presta serviço de recolhimento de lixo na cidade, e esta empresa vai fazer essa seladoria, varrição, capinação, roçada, limpar bueiro. E nós tínhamos até o início do mandato da prefeita atual, nós tínhamos contratado 600 pessoas pelo programa de frente de trabalho, que nós chamamos, é um programa social, e essas 600 pessoas ficavam nas ruas, prestando serviços à municipalidade e fazendo exatamente isso, roçada, capinação, limpeza, varrição. E essas 600 pessoas foram retiradas das ruas pela atual prefeita logo no início do seu mandato, para que ela pudesse contratar empresas para fazer esse serviço. Essas 600 pessoas custavam aos cofres públicos por ano 7 milhões e 200 mil reais. 7 milhões e 200 mil reais ao ano. E agora ela contrata a empresa por 20 milhões para fazer o mesmo serviço que essas 600 pessoas faziam, executavam. 600 pessoas, nós tínhamos 120 equipes de 5 pessoas espalhadas na cidade inteira, o ano inteiro, cuidando das reladorias. Iberê, pois não. Na verdade, eu fico observando assim, quando você olha só o município, o vereador tem aí a colocação dele, obviamente, de que nós temos que gastar aquilo que temos arrecadado, né? A nossa previsão. Mas o que eu acho, vereador, é que nós estamos chegando num ponto que o município em si não vai ter como viver até 2018, segundo as previsões, né? Porque cai a arrecadação de todos os impostos, o Estado está falindo, o município vai falir, o governo federal, que é o produtor da falência, também já faliu. Quer dizer, nós estamos num verdadeiro lamaçal atolado, não tem como achar culpado. O culpado está aí pela imprensa, o culpado está aí pelo mensalão, petrolão, metrozão, está aí por um monte de coisa. E eu pergunto, quando é que nós vamos sair desse lodaçal? Quem paga somos nós, o vereador está fazendo o papel dele como vereador, ele está brigando pela sua cidade. Mas eu pergunto, será que o Brasil tem solução imediata? Quando nós olhamos aí os cargos, quanto me custa um deputado, quanto me custa um senador, o sistema político brasileiro não vai conseguir. Nós estamos criando uma areia movediça, viu, vereador? Quanto mais a gente se mexe, mais nós afundamos. A cada dia que se abre aqui, eu troco aqui o ministro como se eu estivesse trocando de tênis para correr. Olha, troca isso aí, não tá bom, vamos trocar. Vamos pôr outro que seja melhor. Para quê? Para empurrar todo esse lixo para debaixo do tapete, seja de que partido for, em que instância for. O Brasil é que chegou a um ponto tamanho que nós atolamos o navio, não é num banco de areia, não, nós atolamos numa fossa e não vamos sair tão já. Então, quem paga? Eu fico aí, parabenizo os vereadores, viu? Porque lá no fim da linha, a corda está lá, é o vereador que é cobrado lá no Guarujá. É o vereador que quando vai para casa, alguém vai falar, até que ele explique o que é que fizeram com a economia desse país, aqui, que caos nós estamos, fica difícil. Então ele está brigando pelo que ele tem, é o direito dele, ele foi eleito para isso, para brigar pela sua cidade. Muito bem. Bom, está chegando aqui no estúdio da nossa Santa Cecília do Painel Regional, o vereador Marcelo Del Bosco, que é do PPS aqui de Santos, vai se sentar já aqui com a gente, o vereador, a gente já vai colocar aí a equipe do painel regional, já colocando aí o equipamento no Marcelo Del Bosco, para que ele possa então participar também desse debate, dessa discussão. E o Iberê se refere, evidentemente, à saída do ministro Zé Eduardo Cardoso, né? Ministro da Justiça, deixou o cargo ontem, ele que já havia colocado o cargo à disposição da presidente Dilma várias e várias vezes ao final de 2015, início de 16, em janeiro, e a presidente, por ter muita confiança nele, não permitia que ele deixasse o cargo, mas a pressão foi excessiva por parte do Partido dos Trabalhadores, do PT, não é? Do ex-presidente Lula, e a presidente acabou cedendo e entregando aí a cadeira, né, o Ministério da Justiça para o cidadão ligado aí diretamente ao ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil,
Jacques Wagner, né? Wellington César Silva, né? Diretamente ligado a Jacques Wagner, entre parênteses Lula, né? Que assume agora esse novo cargo de ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, e a presidente agora perde aí mais um dos seus fortes, né, e fiéis aliados, né? Um deles foi o ministro Palocci, no começo do governo, fiel escudeiro da presidente Dilma, teve que responder processo aí por um crescimento patrimonial que era inexplicável, né? Acabou deixando o governo, e houve também o falecimento de um outro ministro, que depois eu vou lembrar o nome com mais calma, e agora cai o ministro Cardoso. Enfim, o ex-presidente Lula bota lá, então, praticamente todo o seu time mexe no governo da presidente Dilma. Eu nem sei como é que ela aceita uma situação dessas, viu? Mas o estranho disso tudo é assim, que chega à conclusão que o Palocci não tem amigos. Você percebeu? Cresceu desmedidamente o patrimônio dele. Se ele tivesse tantos amigos como o Lula, que na verdade ganha sítio, ganha triplex, ele tem amigos para tudo. Que não ganhou nada e que não tem nada. Então, entendeu? Você que está dizendo aí. Não, o que ele está na imprensa, eu não, entendeu? Ele está dizendo, eu ganhei minha casa, minha vida, está fazendo um discurso aí. Acho que o Palocci não tem tanto amigo como ele, porque senão não teria que explicar. Explicar absolutamente nada. Marcelo Del Bosco, prazer recebê-lo aqui no painel, tudo bem, vereador? Eu que agradeço e um abraço a todos vocês. Marcelo também pode comentar a respeito desse assunto, afinal de contas é um assunto nacional que preocupa a todos. A maior preocupação da oposição, o PPS é um partido de oposição, é a independência da Polícia Federal, né, que vem tocando aí, junto com o Ministério Público, essa operação interminável que é a Lava Jato, nem se sabe se um dia isso vai acabar, se um dia isso vai terminar, e que de repente o novo ministro possa jogar contra, né, Del Bosco? É a grande preocupação aí. É a grande preocupação, mas eu por isso que eu acho que tanto o Legislativo, tanto a Câmara Federal, o Senado e mesmo o próprio Ministério Público e as pessoas, a população de maneira geral, tem que ficar de olho. Nós temos que deixar bem claro, e até para se deixar, que existem pessoas em cada partido, existem pessoas boas e pessoas ruins, em qualquer partido. E aqui a gente teve a sorte, aqui na nossa Baixada Santista, de não ter nenhum caso de corrupção ligado ao PT. Então isso a gente fica feliz, porque aqui na Baixada Santista não apareceu nenhum caso. Mas está muito triste a situação do partido e principalmente do governo. Eu acho que essa saída do ministro José Eduardo Cardoso, que foi um parlamentar paulista, é um paulista e vinha fazendo um trabalho tentando tentando ter a independência, que é muito difícil, porque recebe uma pressão muito grande, não por pessoas corretas do partido, mas por pessoas que realmente estão ligadas ao crime e não ligadas a descobrir a verdadeira razão de tudo isso que aconteceu. Então a nossa preocupação é muito grande, de se ter aí, de tentar tirar fora todos os personagens que serão importantes para não só a Lava Jato. Quando a gente mexer no BNDES, quando a gente levantar outras questões importantes, vai se dar o grande rombo. Isso que me preocupa, e tenho aqui pessoas que sabem muito de política e da vida parlamentar, essa tal chamada base de sustentação de qualquer governo, seja ele municipal, federal, estadual, é uma preocupação para a população. Porque essa tal de base já foi com o mensalão, que recebiam dinheiro para poder votar como o governo queria. E isso tem que acabar em qualquer parte do Brasil. Se vocês souberem de alguma coisa nesse sentido, tem que denunciar, tem que deixar as pessoas, porque senão nós vamos sempre ter governos de mentira. E aí que acaba governos de mentira, só a população sofre, mais ninguém. Então fica aqui, mesmo nós estando aqui, acompanhando mais pela mídia e pelas redes sociais, a questão do Ministério da Justiça, eu tenho certeza que vamos ficar numa fiscalização ferrenha, o próprio PPS e outros partidos, para que se tenha uma total isenção dos atos do novo ministro. Olha, os 3 ministros fiéis, né, de extrema confiança da presidente Dilma, quando ela venceu a eleição em 2010, que assumiu o governo em 2011, era o José Eduardo Cardoso, que eu citei há pouco, que acabou de deixar o último, acabou de deixar o Ministério da Justiça, era o Palocci, né? E José Eduardo Dutra,
que acabou vindo a falecer, né? Também era um forte aliado, tinha toda a confiança da presidente Dilma. O que agora fica a dúvida se dá para tentar governar, não é? Sem, assim, figuras de total confiança próximas a ela. Mas o curioso, viu, Edgar, é assim, se você olhar todo esse processo, nós temos uma coisa dividida. A presidente, ela é questionada por sua inabilidade política em governar. Eu não vi até agora nenhuma grande fazenda, nenhum grande construção que a Dilma tenha ganho, tenha comprado, não vi nada. A briga que ela está escorando na verdade, a inabilidade política, a não ter essa gerência. Por um outro lado, ela tem um grande líder no seu partido que não está envolvido na política. Ele está mexendo na política por coisas dele, pessoais, da família. Então está trocando ministro, está trocando não sei quem, aí consegue colocar lá o presidente do Supremo, e assim nós vamos. São coisas distintas. Uma é a inabilidade, a inoperância do governo federal no gerenciamento do país. É uma coisa da presidente. A outra está se mexendo essas peças para tentar salvar, justificar ou defender o ex-presidente. E aí é na área dos seus erros ou possivelmente da família ter errado. Então parece que nós temos duas coisas distintas. Então, uma coisa é ela como presidente, outra coisa é o ex-presidente, que está até ameaçando voltar a ser presidente em 2018, entendeu? Mas o que está se discutindo hoje não é nenhum processo, e aí eu vou aproveitar aqui os dois vereadores. Ninguém está discutindo aqui educação, ninguém está discutindo aqui saúde, que estão morrendo aí à míngua, ninguém está discutindo segurança. A mídia e a política nacional está discutindo o sítio de Atibaia, o triplex não sei da onde, o que roubou, o sorriso da mulher do João Santana. Quer dizer, meu Deus do céu, nós vivemos em quê? Enquanto isso, nós pagamos a conta para não termos saúde, não termos educação, não temos nada, nós pagamos essa conta. Então, isso eu acho que tem que ser diferente. E aí eu vou aproveitar para fazer a minha proposta. O sistema político nacional é que tem que ser revisto. O sistema. Não adianta nada, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Lava Jato, isso? Passa pelo Lava Jato como? Passa pela Lava Jato. Mas sabe quando é que a Lava Jato, no meu ponto de vista, vai acabar? Você só vai mudar o sistema quando você fizer uma varredura, como diria Jânio Quadros. Então, mas nós estamos varrendo de um lado, a vassourinha dele não veio, mas nós estamos varrendo de um lado, estamos na operação 27 já. Então, 27 e rumo a 53. Mas eu não vi nenhuma punição exemplar que tivesse mudado o rumo das coisas. Tem muita gente presa aí, né, Iberê? Deixa eu ouvir aqui o vereador Edilson para a gente fechar o bloco, pois não? Eu quero, primeiramente, cumprimentar o vereador Marcelo Del Bosco, né, que está aqui acompanhando a gente agora. Eu tenho, obviamente que o tempo é curto, né, para a gente estar expondo os nossos pensamentos, mas eu concordo com o que falou o professor Iberê. A gente precisa mudar esse sistema, né, esse sistema no qual todos os governantes, seja o governo federal, os governos estaduais e os prefeitos das cidades brasileiras, acabam se tornando refém de um parlamento. De um parlamento que, para apoiar o executivo, acaba solicitando cargos nas esferas municipais, estaduais e federal. E normalmente, aí salvo as exceções que o Marcelo Del Bosco falou, existem pessoas boas, honestas, com vida ilibada em todos os partidos, e existem as pessoas que já têm inclinação para esse tipo para cometer esse tipo de infração em todos os partidos, que é a corrupção. Eles não querem, em muitas ocasiões, eles não querem ocupar postos-chave no governo federal, como no Banco do Brasil, na Caixa, na própria Petrobras, para exercer um excelente trabalho em prol da nação, e sim para se locupletar dos volumes de recursos disponíveis naquele cargo para fazer licitações e aí desviar recursos para campanhas eleitorais e por enriquecimento pessoal. Eu gostaria de, no próximo bloco, estar continuando com a minha análise, que acho que a gente não tem tempo agora. Não, né? Você já fechou o raciocínio, não? Sim, acho que ele falou ali encerra, eu parei. Você fechou o raciocínio, não? Não, ainda não. Então, eu acho que o sistema
dessa forma. Esse sistema nefasto acaba absorvendo, inclusive, pessoas que têm uma vida inteiramente correta, honesta, e da noite para o dia a gente vê a pessoa sendo taxada de criminoso, vai para a cadeia porque foi, digamos assim, foi absorvido por esse sistema corrupto, que nós demos um passo agora, acabando com o financiamento privado, mas a gente tem que observar agora o financiamento por Caixa 2, que também vai ocorrer, enfim, mas é um início. Em relação ao que foi dito aqui, o que a gente pede, nós do Partido dos Trabalhadores, né, e foi observado bem pelo vereador Marcelo Del Bosco, que eu agradeço, na Baixada não tivemos nenhum caso envolvendo militantes do PT em corrupção, e nós já administramos São Vicente, Santos e Cubatão agora. O que a gente pede é imparcialidade. O PT sempre foi acusado nas campanhas eleitorais de ter aparelhado as instituições brasileiras, o STF, os tribunais de justiça, o Tribunal de Contas, enfim, e a gente mostra agora, com o que vem ocorrendo, que não é nada disso. Se o PT aparelhou, ou seja, colocou gente só do PT nessas instituições, eu acho que o PT acabou cometendo equívoco, porque deve ter colocado em todas as instituições uma maioria de pessoas que são simpatizantes aos partidos de oposição, porque em nenhum momento da história brasileira nós tivemos também casos de corrupção no governo passado, a compra dos parlamentares para votar na emenda que permitia a reeleição. Enfim, nós não tivemos jamais na história brasileira uma presidente, e ela não é elogiada por isso, uma presidente que permitiu que as instituições funcionem e que as apurações sejam feitas, todos sejam investigados, e se tiver que colocar na cadeia gente do PT, que se coloque. Perfeito. Tá? Mas o que a gente cobra é imparcialidade. Vamos para o intervalo então, já já a gente retoma a sequência aqui do painel regional, em instantes. Dia 2. Estamos voltando aqui a sequência do nosso painel regional, o Iberê conosco, o vereador Marcelo Del Bosco, PPS de Santos, Edilson Dias também, vereador pelo PT de Guarujá, Rubeni atenta já com perguntas, comentários, opiniões, participações importantes do nosso telespectador. E um abraço pessoal aqui, um abraço especial ao Tiago, que é lá do time do Largo do Machado, no Morro do São Bento. Nos encontramos hoje, pedi para mandar um abraço, está aí para todo o pessoal aí do Morro do São Bento, Largo do Machado. Um abraço a todos que acompanham aí diariamente o nosso painel regional. Eu queria falar um pouquinho, nós estamos na janela eleitoral, né? O pessoal podendo trocar de partido para lá, para cá, deputados, senadores não precisam da janela, governadores e presidente também não, vereadores, né? Enfim. Eu quero perguntar ao Marcelo Del Bosco, primeira explicação para a gente entender essa coisa aí. O prazo é até dia 18 e você pretende mudar de partido ou não? Primeiro prazo é até dia 18 para quem tem mandato. Para quem tem mandato. Para quem não tem? Para quem não tem, até dia 2 é o pode fazer a filiação limite. Normal, né? Não pretendo mudar do PPS, estou aí há 16 anos no PPS, já passei aí algumas questões aí, brigas políticas mais saudáveis, né? Que o PPS é o maior valor, os membros do PPS é que fazem o partido. E o PPS, a gente tem tentado a cada ano melhorar o PPS, discutir várias políticas. Eu tenho um apreço muito grande ao nosso presidente nacional, Roberto Freire, deputado federal, aos deputados estaduais daqui do estado de São Paulo, o Davi Zaia, mas Roberto Moraes, o Fernando Cury, que é deputado novo, e também ao que é hoje nosso secretário de Agricultura, o Arnaldo Jardim, né? Que são os dois representantes do PPS, mais o Alex Manente, né? O Alex que também é um jovem deputado, teve agora fazendo um brilhante trabalho nos Estados Unidos, teve com o presidente da República, né, americana, teve com Barack Obama, é um congresso de jovens líderes, né, mundiais, com a questão para debater a corrupção. Então, importante que o PPS tem se dedicado, e a Fundação Astrogildo também, que é a fundação do PPS, ela tem feito diversos cursos nos estados para poder fortalecer. A grande questão é que hoje a gente não forma lideranças políticas. E cada vez com o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, relacionado à figura do político, acaba desanimando pessoas sérias que querem entrar
para disputar uma vaga, porque, que nem dizia meu avô Amaral, ele sempre falou, a política é a arte mais linda que existe. A política é a arte que a gente faz em qualquer lugar. Agora, tem gente que leva para o lado errado, tem gente que leva para o lado certo. E eu tenho exemplos em casa nesse sentido de levar para o lado certo, e acho que se nós, é lógico, não vou dizer para vocês que todo dia nós estamos animados, mas tem vezes que a gente desanima e fala assim, não vale a pena. Mas outro dia eu recebi uma cartinha de uma criança, de uma menina muito novinha, escreveu e falou assim, obrigado, vereador, hoje eu voltei a estudar porque o teto da escola foi consertado, coisas assim simples, que às vezes a gente faz uma fiscalização e eu vejo que aí vale a pena, porque você está mexendo com milhares de pessoas que eram para ser atendidas, no caso da saúde, que a gente tem brigado bastante, e a gente acaba sendo uma peça, né, um porta-voz dessa população. Então, nesse sentido, a gente não pretende. Muito bem, a mesma pergunta eu faço ao vereador Edilson Dias do PT de Guarujá, né? Especialmente porque o PT vive aí uma crise danada, não é? Essas acusações todas, não contra propriamente o partido, mas contra muita gente ligada ao PT. E aqui em Santos há um momento simbólico nesse sentido, né? O vereador Adilson Júnior, né? Anunciou já a sua saída do Partido dos Trabalhadores, né? Seu colega de Câmara, né? E vai para o PTB, se não estou enganado. PTB, né? Esses dias ele deve estar se desfiliando do PT, assinando a fita. Então, pela primeira vez em 30 e tantos anos, né? 34, 35 anos, o PT fica sem nenhum vereador na Câmara de Santos, né? Antes era o Evaldo também, o Evaldo Stanislau foi para o Rede. E eu faço a pergunta aqui ao Edilson Dias se Guarujá corre esse risco também, se você vai se manter na legenda ou pretende mudar. Olha, eu não vejo motivo para trocar de legenda, até porque conforme nós já dissemos aqui, eu acho que a população sabe separar, sabe distinguir o joio do trigo, sabe entender aqueles que têm uma conduta correta, e a população de Guarujá acompanha o meu trabalho na Câmara Municipal. E também numa eleição, né, acho que a questão partidária está tão fragilizada que as pessoas agora elas passam a votar, e já faziam isso anteriormente, acho que esse ano vai ser mais forte ainda, eles votam nos indivíduos, nas pessoas. Então a questão partidária, eu acho que vai ficar em segundo plano. E eu sempre digo o seguinte, né, aproveitando as palavras do Marcelo Del Bosco, eu acho que o que a gente não pode fazer, e eu peço muito a todos com quem eu converso na minha cidade, a gente não pode generalizar, seja na política ou em outros segmentos. Eu uso um texto, né, uma frase que diz o seguinte: a gente não pode jamais dizer que todos os padres são pedófilos. A gente não pode dizer jamais que todos os pastores evangélicos roubam o dízimo. A gente não pode dizer que todos os policiais são corruptos e também não pode dizer que todos os políticos são ladrões. Então a gente tem que separar. Essa generalização é que faz com que as pessoas de bem, né, que são padres, que são pastores, que são policiais e que são políticos, acabem ficando envergonhados de participar desses segmentos. Imagina só se todas as pessoas de bem, com essa crise toda que nós estamos vivenciando, esses escândalos todos, resolvesse sair da política para que o seu filho não chegasse mais em casa à noite. Pai, eu ouvi na escola hoje dizer que todos os políticos são ladrões. E aí o político não gosta de ouvir isso do seu filho, da sua filha, da sua esposa, da sua família como um todo. Então acho que não vamos generalizar, vamos tentar valorizar aqueles que têm uma conduta correta, aqueles que trabalham realmente em prol da sociedade, para a gente não vulgarizar a participação das pessoas na política. E aqueles que reclamam da política, esses é que deveriam fazer parte da política. Venham para a política e ajude a gente a mudar essa situação e, quem sabe, dar um pontapé inicial para a gente mudar esse sistema, né, que permanece há anos aí em nosso país e já mostrou-se já que não funciona. Perfeito. Berê, uma situação curiosa aqui, a gente já debateu esse tema aqui no programa algumas vezes, mas fica sempre essa situação difícil de entender, né? Nós temos hoje a bancada do PSDB na Câmara de Santos, uma reunião com o comando da Polícia Militar aqui em Santos para trazer mais efetivo, aumentar o efetivo aqui, ver o que se fazer, melhorar o policiamento, enfim. Ao mesmo tempo que temos uma comitiva, uma comissão da UVEB, escolhendo vereadores da Baixada Santista,
também tendo uma reunião, serão recebidos agora à tarde, você que está na reprise do painel regional, essa reunião evidentemente já deve ter acontecido, né? Pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes. Qual é o objetivo? Aumentar o efetivo, melhorar a segurança pública, enfim, né? Aí fica aquela pergunta sempre, a gente ouve lá, prefeito, não sei de quem, vai anunciar onde, buscar não sei o quê. A prefeita, não sei o quê, vai solicitar o secretário, o ministro, não sei o quê, não sei o quê. Por que não vão todos os prefeitos, né, Alvebs, os presidentes da câmaras, empresários, essa coisa, uma comitiva de 300 pessoas invadir, né, a sala do secretário de Segurança Pública, montar um auditório e se fazer uma audiência pública qualificada para ver se, né, empurra esse tipo. E desse tema de segurança pública, né, a gente parte para todos os outros. Né? Na verdade, mas acaba não acontecendo isso. Então, né? Mas na verdade é assim, o sistema, né, acaba partidarizando todas as reivindicações. Então, assim, porque eu dirigi a agência metropolitana com uma pulverização de prefeitos de partidos. Obviamente, os partidos acabam puxando para si algumas soluções, porque vão usar isso no conceito político eleitoral. Então, é difícil você estar isento, e aí o que o vereador falou é correto, né? As pessoas têm que separar o joio do trigo. Eu não posso estar aqui preparando discurso para a candidatura. Isso é o grande erro. Eu sempre fui crítico, embora tenha participado, tenha sido diretor executivo da agência metropolitana, eu sempre me preocupei por que vereadores não fazem parte disso. Eu acho que você está quebrando toda a força da região quando você isola os vereadores desse processo. Isso tem que ser discutido com muito afinco, com o governo do Estado, para que eu possa o quê? Unificar essas forças e aí chegar a um ponto onde a democracia seja feita. A voz do povo tem que ser os destinos da região e não o inverso. Nós passamos a ser espectadores de uma democracia. O Saramago diz isso numa das falas dele, né? Uma democracia de brincadeira, de mentirinha. Nós não temos participação de absolutamente nada. Nada. A política decide a minha vida. Quando na democracia, pelo seu conceito lá original, nós decidimos os destinos, nós, povo. Isso não é verdade. Então, assim, novamente, vereador, nós vamos cair na história do partido e do sistema. O sistema força com que eu partidarize isso, para que eu traga para o meu partido determinadas soluções que vão ganhar. Gente, vamos dar exemplos claros. Nós estamos falando do Bolsa Família, que lá atrás, eu não estou defendendo aqui nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém, eu não tenho ligação com nenhum partido. Mas o Bolsa Família foi um factoide de marketing pela fusão de uma série de outros projetos que já existiam. Mas ele se transforma num grande ferramental político. Isto é que nós temos que parar de fazer isso. Agora, o vereador, seja aqui, eu estou na frente de 2 vereadores, sabe, o povo de Guarujá sabe onde mora o vereador, vai bater na porta dele, é lá que ele compra, é lá que ele paga as contas dele, lá que ele tem a família, o Marcelo a mesma coisa, entendeu? Então o vereador é o último que vai apanhar, e é o que menos vai influir, porque sempre ele no legislativo vai representar o povo, num executivo falido, sem dinheiro. Então, ou nós definitivamente encerramos essa ideia, e aí o vereador fala, separar o joio do trigo, nós estamos assim, é o fim das promessas partidárias. Vamos acreditar nas pessoas. Ninguém vota no vereador Edilson porque ele é do PT, isso já foi. O PT já fez o seu discurso bonito, já foi o Sassamutema, já foi resolver o problema. Hoje não, hoje eu vou votar nele, por quem é ele, pelo que ele faz pelo município. Por Marcelo Del Bosco é a mesma coisa. Tem lá os seus dogmas partidários, tem lá o seu estatuto partidário, perfeito. Mas se o político não presta, não adianta estar em partido nenhum. Então, assim, esta coisa que é complicada. Então, o vereador sente mais do que nunca é o que apanha. Eu vou falar aqui, o Marcelo está dizendo assim, ele tem em casa, meu dileto amigo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, um grande deputado federal. Acompanhei a carreira dele todinha.
Consegui pegar o Marcelo, não vou dizer no colo que não deu tempo, mas consegui pegar de calça curta. Foi meu chefe. Você Entendeu? foi meu chefe também como secretário. Trabalhou comigo quando eu fui secretário de Educação. Então a gente acompanha a vida desses. Esse tem berço. O vereador Edilson, a mesma coisa, tem berço. Vote nas pessoas que têm berço. Não vá muito atrás daquele discursinho partidário, que é isso que eu questiono. É o sistema que tem que ser mudado. O intervalo a mais aqui no painel regional, a gente volta já já com a sua participação também, em instantes. Vamos voltando aqui com o painel regional, direto com a nossa Rubeni Carpanedo, que traz aí a sua participação conosco, né, Rubeni? Pois não? Com certeza, cheio de mensagens aqui hoje, hein? Coisa boa. O Carlos Roberto Carioca, motorista do deputado Beto Mansur, não perde o painel regional, manda um abraço para todos. Alô, Carioca, da um abraço. bancada e parabenizando aí pelo programa. Obrigado. A assessoria da Codesp diz que o painel regional faz parte do clipping da presidência da empresa, administrada hoje por José Alex Oliva. Então deixa eu aproveitar aqui, já foi feito um convite ao presidente para participar com a gente, então vai o convite ao vivo, tá direto lá para o clipe da assessoria da presidência da Codesp, para o novo presidente participar aqui do painel regional para explicar aí para a comunidade, para o Santista, o Guarujaense, não é? Para a Baixada Santista de maneira geral, os projetos, os planos aí que ele vai colocar em prática à frente da Companhia Docas, né? Nós estivemos hoje na Codesp. Estiveram lá? Estivemos lá para fazer uma matéria com ele, já para o programa novo, né? Que vai estrear aqui. No Final de Conexão semana? Porto. Não, Conexão Porto, é novidades que vem por aí. Certo, Com a apresentação do vereador Banha. certo. Então já estivemos gravando com ele hoje lá e já reforcei o convite para ele vir aqui. Ah, ótimo. Tá? O Marcos Prado, do Jardim Progresso. Adilson Dias, na eleição passada para prefeito, o Lula apoiou a Antonieta. Por que ele não apoiou o Aranha, que era do PT, e só a Antonieta? É a minha dúvida. Não, posso responder? Pode? Não, é Deve? que na eleição passada, no primeiro turno, houve um acordo eleitoral entre o PT e o PMDB no estado de São Paulo, porque o PMDB era e é um partido que até hoje faz parte da base aliada, onde houvesse disputa nas prefeituras entre PT e PMDB, no primeiro turno, o presidente Lula, a presidenta Dilma e o próprio partido não ia interferir na disputa. Agora, no segundo turno, se o PT fosse para o segundo turno no Guarujá, obviamente todos apoiariam o candidato do PT, que era o Sidney Aranha. Como o Sidney não foi para o segundo turno e foi a Antonieta pelo PMDB, o Lula gravou um vídeo para a Antonieta e a Dilma também. Esse era o acordo que foi pactuado no estado de São Paulo. Muito bem. Pois não, Rubeni? Vamos lá. O João do Maco... o João está perguntando a respeito das fraldas, eu vou deixar para quando o vereador Banha estiver por aqui, né? Maria José Temos um vereador aqui, o Marcelo Del Bosco, né, que também apoiou a quebra do veto, que ele tá sobre as citando fraudas o do nome. projeto do Banha. Sobre as fraudes. Bom, ele diz o seguinte, o João do Macuco. O meu pai usa o fraldão. Eu vi uma notícia aí no programa que não houve votos de vereadores o suficiente para o projeto que garantia até 90 fraldas por mês. Pelo PID, eu só consigo 30 por mês, mas não posso deixá-lo com a mesma fralda o dia todo, certo? O que vocês pensam sobre isso? A alegação da Prefeitura, da Procuradoria Municipal, é de que o projeto causava custos, não é? Gerava custos, impacto financeiro à Prefeitura e era inconstitucional, foi isso? Mas em primeiro lugar, um projeto muito interessante do vereador Banha, projeto que foi feito, saiu de uma audiência pública, de um trabalho do mandato do vereador Banha, e que teve um voto, foi a primeira vez que quase foi derrubado um veto do senhor prefeito. Eu votei contrário ao veto do senhor prefeito, nós tivemos 10 votos a 9. Até nós ganhamos, mas não foi derrubado o veto porque precisava maioria absoluta, que são 11 votos. Então quase se teve, mas criou uma discussão muito grande. E vejo que o vereador Banha tem que continuar esse trabalho da questão das fraldas, porque o que nós recebemos de mensagem depois dessa audiência, dessa sessão, foi muito grande. E até aparecendo muitos lugares que não estavam fornecendo remédio, falta de estrutura nas policlínicas, a própria questão das unidades de urgência do município. Então foi importante essa discussão. Demorou mais de 3 horas essa discussão. Faltou conversa aí? Não faltou uma conversa envolvendo lá
Faltou, a administração e o não vereador teve, Banha teve a para falta que se de mudasse, respeito. Talvez Não- mudar o texto, enfim. Então, mas não teve Não? nem a conversa. Não houve a conversa? O vereador Banha não foi nem, pelo que eu sei, nem procurado. Quando chegamos no plenário, um projeto tão importante como esse, veto total, nós conversamos até com alguns vereadores do partido do prefeito, com o líder do governo, e é porque até tinham 2 audiências fora, que tinham vereadores que votariam com a gente para derrubar esse veto. Ali não era uma cor partidária, ali era uma questão igual o João colocou muito bem. Ele vai deixar o pai dele com uma fralda por dia, se ele recebe 30 fraldas, quando recebe. Quando consegue. Então eu espero que esse debate venha novamente, mas eu acho que foi um alerta para que a prefeitura possa se pensar num novo projeto e chamar o vereador Banha para tentar unir o projeto do vereador Banha com o projeto do executivo. Acho que uma boa conversa nunca é demais. Né? Nunca é demais. Olha que legal aqui, Pois não. o Diego de Quadra D'Agostinho, ele mora em Criciúma, Santa Oh, Catarina, que legal. está acompanhando o programa agora. Pela internet? Pela internet, dando os parabéns a Como é todos. que é o nome dele? Diego? Diego. Tá lá onde? Em Criciúma? Criciúma, Santa Catarina. Abraço, Diego, Diego, para você aí em obrigada. Criciúma. Não sei se você é de Santos, está trabalhando aí, enfim. Não, é de mas Criciúma mesmo. Ele tá mora lá, falando é de lá aqui. mesmo? É de lá mesmo. Valeu, um abraço. Ele e a ao família Diego. assistindo o programa, que legal. Wilson do Campo Grande. Sou eleitor de carteirinha do Marcelo Del Bosco e Opa. gostaria de vê-lo prefeito de Santos. Opa. Existe chance de uma candidatura? Isso já vem sendo discutido há um bom E tempo, agora? né, Del Bosco? Existe chance, o partido PPS, que como eu falei, eu estou há 16 anos, a gente vem fazendo um trabalho dentro do PPS, primeiro para formar novas lideranças, foi até falado aqui, existem nomes dentro do partido, o meu, existe também o deputado Nelson Fabiano, Taná Correia, que é um grande, no meio cultural, uma pessoa que tem um destaque, foi conversado e estamos vendo. Eu acho que é importante a gente fortalecer o partido, certo? O partido precisa assim, se posicionar e deixar bem claro. O PPS não é aquele partido que, até que foi discutido, nós fazemos críticas, sim, mesmo sendo da base do prefeito Paulo Alexandre, nós fazemos crítica quando o projeto é ruim para a cidade. E o PPS tem votado aí com o prefeito os principais projetos, mas projetos que considera que não são importantes para a cidade, vem questionando e votando contra. Muito bem. Mais participações com a gente, Rubeninho? O Janderson do Guarujá. Adilson, gostaria de saber se você é Edilson. candidato... ele mandou Adilson, é Edilson. Candidato a prefeito e se o PT vai lançar candidatura nas 9 cidades, ou se não terá mais chapa nem de vereadores. Não, chapa de vereadores Chapa de nós vereador. teremos, eu acho não só no Guarujá, como nas demais cidades também. Agora, lançamento de candidaturas a prefeito, né, nós estamos aí em processo de definições. Os diretórios municipais da região estão discutindo isso e nós temos prazo aí que agora as convenções oficiais ocorrerão a partir da segunda quinzena de julho, né, e primeira quinzena de agosto. Então nós temos um tempo todo pela frente aí para decidir essa questão. E no Guarujá não é diferente, nós não definimos ainda. Tem alguém aí qual pré-colocado posição. aí, como pré-candidato do PT? Não, obviamente eu tenho sido cobrado pela militância do PT do Guarujá, por alguns moradores, enfim, quando a gente faz as nossas caminhadas, andanças, visitas, reuniões, enfim, mas nós vamos deixar para decidir essa questão lá para o mês de maio, junho, né? É muito precipitado a gente Dá tomar tempo, uma né? posição agora. Dá tempo tranquilo. Porque a campanha será mais curta, né? 45 dias aí no Mais limite. curto e mais barato, pelo que estão dizendo. Ah, né? bom. Uma coisa deve puxar a outra. Dizem que vai ser mais barato. né? Vamos ver. Entendeu? Vamos ver se dá para fazer uma campanha como desenharam num papel aí. Eu acredito que não. Ela vai continuar sendo cara, tendo caixa 2, eu acho que continua por aí. A campanha Mas, começava em julho, não é? Isso, Não é em isso. julho, É. né? Julho e terminava no domingo da... Começava primeiro domingo de outubro, por né? volta do dia 5 de julho, né? Mais ou menos, 7 de julho. Agora são 45 dias Agora apenas. é metade de agosto, aproximadamente. E o horário né? eleitoral só de um mês, né? De um mês, Eleitoral de 30 mês. dias Tem muita apenas, gente que vai assim. comemorar, né? Mas... O que eu acho um absurdo, né, Edgar? Assim, existe uma inversão de valores. Se nós pensarmos que a eleição tem que ser considerada a maior festa democrática e tem que ser encarada como um direito do eleitor, todo mundo meteu regra, nós estamos aí na carrega da Lei Falcão, gente. Virou velório. Não, virou um velório, você não pode ter camiseta, você não festa pode da falar. democracia virou um velório. Velório nacional. Então, isso tem que ser revisto. Esta coisa, assim, não adianta ficar camuflando eleições, né? Camuflando candidaturas.
Vamos deixar discutir, a política é isso mesmo. Não tem boné, não tem Não, faixa, não tem não tem camiseta, nada. E não se tem reunir caneta, mais do que não 5 tem vai nada. preso. Reunir mais Não, do e que não 5, tem, pô. não tem trio elétrico, Não tem trio elétrico, não não tem- pode pintar muro, Não não pode pode pintar colocar, muro, rapaz. não Não pode pode colocar pendurar. cavalete. Como é que os candidatos, principalmente os novos, né? Você tem uma Os novos casa, uma residência, uma casa, um vão comércio. divulgar a sua imagem, a sua foto, Ele o seu, gosta de um seu candidato. nome, se não pode Mas, ter vereador, esse tipo quem de é que Não coisa. pode fez? pintar o nome Quem do cara. votou essa lei? Os que estão Os eleitos. que estão lá, então não Sem vai dúvida. aparecer ninguém novo mesmo. Deixa eu ver Isso a é Rubeni aqui brincadeira. para a gente encerrar o painel regional desta terça-feira. Pois não. O Renato Malvão do Estuário está parabenizando a todos da bancada. Falou que Obrigado, um abraço o pra programa é bem didático, que ele assiste sempre, principalmente nos dias de folga. E querendo saber a respeito das chuvas, se tem alguma novidade, quais as providências que vão tomar, porque realmente foi lamentável esse domingo. A Defesa Civil de Santos e de toda a região, né, trabalha muito bem, vai fazer um trabalho muito importante, um trabalho que gera resultados, tanto que a gente vê aí um escorregamento aqui, um escorregamento ali, não para que a gente vá banalizar esse tipo de problema, né? Mas de maneira geral não temos situações mais complicadas, não temos coisas mais graves acontecendo por aqui, graças ao trabalho que é feito ao longo do ano, né? O grande problema é que nós temos, assim, com pouca chuva, dessa choveu até mais, mas com pouca chuva, várias ruas ficam inundadas, né? Na zona noroeste, a gente teve o problema da perda do Santos Novos Tempos, né, do convênio, isso daí vai afetar muito aquela região, e aqui do lado da zona leste e outras ruas, está tendo reclamação demais que nós precisamos, ô Buturão. E o saudoso governador Mário Covas dizia, isso os políticos acham que não dá voto, então não faz a tubulação, não faz essa estruturação das ruas, né? E a própria limpeza das galerias. Porque essa história de, olha, a população não pode jogar o lixo, tudo bem, a população não pode jogar o lixo, mas nós temos que fazer a limpeza das galerias, porque senão nós vamos ter esses problemas. Qualquer rua. Eu, por exemplo, moro na Mato Grosso, não consegui chegar em casa, teve que ficar eu, meu filho e minha mulher dentro do carro parado, ilhado, porque até com perigo de assalto, até por causa da questão aí das ruas, que algumas estão escuras, e essa preocupação. Então, fica aí também um pedido que já fizemos ontem em plenário para a limpeza das galerias e a troca das tubulações. E a gente vai encerrando aqui esta edição do Painel Regional, agradecendo aqui ao professor Iberê, sempre conosco, ao vereador de Marcelo, ao vereador Edilson do PT lá de Guarujá e a Rubeni diariamente participando conosco, acompanhando você, claro, e também a participação de toda a equipe aqui do Painel Regional. Segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Obrigado. Tchau.